Olá gente, então como é que é? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E este é um vídeo muito especial, pelo menos para mim, porque digamos que vou voltar um pouco atrás às origens e dar aqui a minha opinião num vídeo sem cortes, por isso previno-vos desde já que o vídeo pode ficar um pouco grande e talvez um pouco chato. E obviamente só vai chamar a atenção àqueles e àquelas de vocês que realmente tiverem interesse nisto, que eu vou falar, que basicamente é responder a uma pergunta que já me têm feito há muito tempo, que é porque é que eu estou sempre a criticar coisas. Bem, em primeiro lugar, há uma coisa que vocês devem entender. Quando eu, pelo menos, critico alguma coisa, quer dizer que eu me preocupo com aquilo que estou a criticar. Por exemplo, quando eu faço críticas aqui sobre os canais de YouTube, por exemplo, eu gosto do YouTube como uma plataforma, é um site que dá oportunidade a muita gente, a quem queira, de se expressarem, seja de lá da maneira que for. Pode ser a fazerem vlogs, na música, a nível... pá, não interessa do quê. E basicamente as pessoas têm-me sempre vindo a perguntar porque é que eu critico tanto, porque é que eu estou a criticar. Também é por causa disso. Este vídeo também vos digo que não vai ter musiquinhas tristes de fundo para tentar manipular as vossas emoções, nem nada disso, não. Isto vai ser um vídeo, eu aqui a falar com vocês, da maneira mais simples e natural possível. Como não vai ter cortes, pode ficar um bocadinho esticado e se calhar um pouco chato, por isso ficam desde já prevenidos. E como tal eu vou também contar-vos aqui, digamos que um pouco da minha história de vida, para vocês perceberem o porquê de eu ser uma pessoa que estou sempre a criticar. Bem, vamos começar desde quando eu era assim um pouco mais pequeno, para aí até atingir a idade dos 26, 27 anos. Eu era um tipo de chaval, puto, que era daquilo que se chama um paz de alma, um ingênuo, um totó. E até aos 26, 27 anos também era um pouco assim. Ou seja, eu era uma pessoa demasiado bem educada, era uma pessoa que não queria arranjar confusões com ninguém, queria era fazer amizades com o máximo de pessoas possível. Eu só via a parte boa das coisas. Tentava sempre não ver a parte má. Eu lembro-me até de uma altura que uma colega minha me disse assim: Tiago, desculpa lá dizer-te uma coisa, mas tu às vezes até me metes raiva. Eu perguntei porquê e a pessoa respondeu-me: tu não te chateias com ninguém, tu és um gajo demasiado positivo, tu dás a bébés a toda a gente. E depois acabei por me tramar. E porquê? Porque essa pessoa tinha razão. Porque eu era daquelas pessoas quando alguém me dizia assim: mas tu daste com aquela pessoa. Eu dizia: aquela pessoa até tem as suas qualidades e os seus defeitos. Ou seja, mas eu só via as qualidades, eu não via os defeitos. E pensava que aquelas pessoas eram minhas amigas e tudo mais, e algumas eram, mas muitas delas, por isso simplesmente, não valorizavam como é que eu ia dizer, a amizade. Basicamente eram pessoas, eram amigos por interesse, amigos e amigas por interesse. Eram pessoas que vocês podiam ser muito porreiros com essas pessoas, mas elas não davam valor à vossa amizade. Se calhar davam valor à amizade de pessoas que não interessavam para ninguém, mas à vossa não. Mas pronto. Eu, como era um gajo assim, muito, também um pouco tímido e tudo mais, e ainda sou, mas agora não tanto, como é óbvio, e naquela altura, pronto, eu ainda não tinha assim muita noção das coisas, mas como nós vamos tendo experiências de vida, vamos passando por certas coisas e vamos aprendendo à medida que o tempo vai passando. E pronto, depois comecei a arranjar alguns trabalhos, os primeiros trabalhos, comecei a ter algumas experiências e tudo mais, umas melhores, outras piores. Obviamente que foram as piores que fizeram com que eu fosse aprendendo, digamos assim, e como toda a gente diz, e com razão, a paciência tem limites. Há sempre aquela gota d'água quando cai no copo que já está cheio, transborda. E basicamente foi isto que aconteceu para aí aos meus 27 anos, quando trabalhei numa empresa de produtos de distribuição alimentar. E o que é que acontecia nessa empresa? Bem, era uma empresa que, em primeiro lugar, eu era ajudante de motorista, ou seja, ajudava o motorista a ir fazer a entrega dos produtos alimentares, e nós nunca tínhamos um sítio certo, um trabalho certo, ou seja, eu ia, por exemplo, trabalhar na segunda-feira, podia ir para a distribuição com um colega, depois na terça-feira já ficava, por exemplo, no armazém a fazer outro tipo de trabalho, na quarta-feira ia novamente para a distribuição de produtos alimentares, mas com outro colega diferente e por aí vai. Digamos que era o homem dos 7 ofícios. E houve um dia que me calhou ir com um colega, um gajo, já era um velhote, já tinha para aí os seus 65 anos, que era daqueles que toda a gente dizia que era assim meio gaga, mas é daqueles que só é gaga para aquilo que lhe interessa, ou seja, ele gaga não tinha nada, ele não era parvo. Pronto. E basicamente, eu nunca tinha ido com esse colega, foi a primeira vez,
E ele já estava habituado a ir com outro colega que ia bastantes vezes com ele ia sempre fazer a mesma volta, ia sempre fazer os... agora até me engasguei. Ia sempre fazer os mesmos clientes, e eu nunca tinha ido com ele, não sabia o que esperar, mas sempre fui bem educado com o homem e tudo mais. Mas alguma coisa começou a correr mal logo desde o início. Logo no dia em que eu fui trabalhar com ele, os primeiros 20 minutos, íamos na carrinha em direção ao nosso cliente, ao primeiro cliente, e o gajo, o meu netinho isto, o meu netinho aquilo, o meu netinho é o melhor, o meu netinho é o mais esperto, é o mais inteligente, o meu netinho é do melhor que há. E um gajo sempre a levar com aquela conversa já irritava. Parecia que o homem era o primeiro homem no planeta a alguma vez ter tido um neto. Mas era a maneira como ele falava, do género, os netos dos outros parece que não prestam para nada, o netinho dele é que era o melhor, e aquilo já metia nojo, mas nem foi por isso. Eis que vamos a um dos primeiros clientes, que foi fazer uma entrega a um café na zona do aeroporto, ou melhor, no aeroporto. E como vocês sabem, o aeroporto é um sítio bem grande e muitas vezes com alguma confusão. O que é que o gajo fez? Estacionou a carrinha num sítio onde não podia estacionar, e teve que lá ficar depois a tomar conta da carrinha para não vir a polícia e multar ou coisa assim. E o que é que ele fez? Deu umas caixas para ir fazer a entrega e eu disse-lhe: eu nunca vim a este sítio, posso demorar um bocadinho, porque ninguém nasce ensinado, não é? Eu nunca ali tinha ido fazer uma entrega, não conhecia nada daquilo, e avisei-o. E ele disse: não, você vai logo dar com isso e mais não sei o quê. Pronto, começou lá a inventar uma história qualquer, porque como ele já sabia, pensava que os outros também já sabiam. E assim foi. Eu tive que perguntar aos seguranças onde é que ficava o sítio X, alguns não me sabiam dizer com certeza, até que finalmente lá encontrei um que me soube explicar. Depois cheguei ao café, propriamente dito, ainda tive que esperar pela minha vez, porque obviamente eu não era a única pessoa que ia lá fazer entregas, já para não falar que eles tinham também as pessoas que estavam a atender, os clientes. Ora, eu demorei cerca de 10 minutos. Meus amigos, quando eu cheguei à carrinha, o motorista: pois, você é um incompetente, você é um atraso de vida, demorou tanto tempo e mais não sei o quê, mas a falar como se tivesse alguma confiança comigo, e eu, nas minhas calmas, com a minha boa educação, virei para o gajo e disse: mas eu avisei-o logo, eu disse, eu nunca fiz este sítio, além disso não era o único que estava lá para fazer entregas, e os seguranças a quem eu perguntei, houveram dois deles que não me souberam explicar onde é que ficava o café, até eu chegar ao terceiro, que finalmente me soube explicar: pois, mas você é um incompetente. Eu, para não arranjar conflitos, deixei-me ficar. Mais tarde fomos fazer outro cliente, um restaurante chinês no Olivais Shopping Center. Até estou a ser bem específico, porque lembro-me disto como se fosse hoje. E até era um sítio calmo, não havia grandes confusões, nós tivemos tempo para fazer tudo e mais alguma coisa, e para aquele sítio era suposto nós entregarmos 16 caixas de produtos alimentares. E a minha função era, à medida que o motorista fosse tirando as caixas para dentro de um carrinho, eu tinha que ir contando as caixas. Até que chegou a uma certa altura que ele me perguntou: Tiago, conte-me lá aí quantas caixas é que aí estão. Eu contei 15 caixas, estavam lá. E ele perguntou-me se eu tinha a certeza, eu disse que sim. Começou lá a ver e tudo mais, se não se tinha esquecido nada, voltou-me a perguntar: mas você tem mesmo a certeza que estão aí 15 caixas? E eu disse: sim, falta uma caixa. E ele fez aquilo mais umas 4 vezes, sem exageros. Até que chega para aí à 7ª vez, ele vira-se para mim: você é um incompetente, você não sabe contar, estão aí 16 caixas e mais não sei o quê. E eu: pronto, ok, não nos vamos chatear com isso, vamos lá entregar as 15 caixas, que eu sabia que eram 15 caixas que lá estavam, mas ele dizia que eram 16, pronto. Chegámos ao restaurante propriamente dito, fomos fazer as entregas e adivinhem, faltava uma caixa. O gajo vira-se para mim: pois, você é um incompetente, eu não lhe disse, você não sabe contar as caixas e tudo mais. Eu fiquei assim, literalmente, a olhar para ele, a pensar para comigo: este gajo tem uma lata, ou seja, eu disse-lhe umas 6 vezes que estavam 15 caixas, ele insistiu que estavam 16, chegámos ao sítio, só lá estavam 15 caixas, e ele teve a lata de mandar as culpas para cima de mim. E eu mantive a minha calma e disse: tenha calma, não se chateie, não nos vamos chatear por causa disso, diga-me qual é a caixa que falta e eu vou buscá-la. E assim foi. Fui buscar a caixa, normalmente, fizemos a entrega, tudo porreiro, tudo nos conformes, sem qualquer problema. No final do dia chegámos à nossa empresa, não é? Acabámos o serviço, e nesses trabalhos nós, normalmente, em certos clientes, recebíamos os pagamentos em dinheiro e noutros não. E nós, como é óbvio, tudo aquilo que tivéssemos recebido naquele dia, em dinheiro ou não,
em dinheiro vivo ou em cheques ou fosse lá naquilo que fosse, tínhamos que fazer a contagem. E a nível de dinheiro vivo, normalmente, às vezes poderia faltar 1 euro, 2 euros, 1 cêntimo, 2 cêntimos, às vezes podíamos ter-nos enganado a fazer alguma conta, porque nós fazemos o nosso trabalho sempre a correr e tudo mais. E foi o que aconteceu. Estávamos a contar e tudo mais, eis que de repente o gajo vira-se para mim e diz: "Ó Tiago, mas faltam aqui 100 euros. Eu fiquei mais branco do que aquilo que já sou, e até porque eu sou extremamente branquinho, e comecei a pensar: mas faltam 100 euros como? O gajo voltou a recontar e tudo mais. Realmente faltam aqui 100 euros. E o gajo vira-se outra vez do nada para mim. Pois, você é um incompetente, é o que eu digo, você não sabe fazer as contas, você deixou aí 100 euros caídos num lado qualquer, você é mesmo incompetente, você é isto, você... Bem, o homem começou ali com umas ofensas que eu até fiquei parvo comigo mesmo. Só que nessa altura estava lá um colega nosso e ele viu, e disse: tenha lá calma, o rapaz pode-se ter enganado em alguma conta, ou você, veja lá bem. E o gajo voltou outra vez a fazer as contas: não, falta aqui 100 euros. Está bem, mas tenha calma, pode nem ter sido o rapaz, pronto, a fazer algum erro, a cometer algum erro. Você não tem aí no casaco ou coisa assim, veja lá bem. E o gajo tinha um casaco vestido. E dentro do casaco, da parte de dentro, havia um bolso. Eis que o homem mete-se a procurar e mete a mão ao bolso dentro e adivinhem, estavam lá os 100 euros. Vocês pediram desculpa por terem ofendido a pessoa, neste caso eu, acusarem-na de ter cometido o erro e tudo. Não. Começou-se a desculpar a ele mesmo. Esta minha cabeça e tudo mais, afinal de contas os 100 euros estavam aqui, mas nem, em nenhuma altura o gajo foi capaz de dizer: Tiago, desculpa lá, eu já o estava a acusar de uma coisa que você não fez e tudo mais. E, meus amigos, para aqueles de vocês que viram o vídeo de esclarecimentos sobre o ANT, talvez percebam agora porque é que eu o fiz. Porque eu reconheci um erro e, ao contrário deste senhor, eu reconheci que errei. Ou seja, falei uma coisa sobre aquela pessoa, neste caso específico dos vídeos do ANT, as datas que ele mostrou deram-lhe razão a ele nessa parte, e eu, como pessoa inteligente e bem educada que sou, fui o primeiro a reconhecer que errei nessa altura. Porquê? Porque lembrei-me desta situação também. Ou seja, se há coisa que eu não quero ser também, é injusto. Posso criticar, posso ter as minhas opiniões, mas ser injusto também é coisa que não quero. E, meus amigos, apesar de tudo, eu, para não arranjar conflitos, para não arranjar confusões, fiquei na minha, nas calmas. No dia a seguir, calhou-me a mim ficar no armazém. E eis que eu chego lá, ao local específico, e viram-se dois colegas para mim e perguntam-me assim: Tiago, o que é que tu fizeste ontem ao velho? E eu fiquei assim a olhar para eles: o que é que eu fiz ao velho? Nada. Mas porquê? É que o gajo foi ao escritório do chefe e queimou-te por completo. Ou seja, o que é que o gajo fez, segundo aquilo que os colegas ouviram no escritório do chefe? O gajo foi para lá e foi mentir sobre mim. Foi dizer que eu era incompetente, foi dizer que por minha causa perdemos não sei quantos minutos no aeroporto porque eu demorei imenso tempo a fazer a entrega, foi dizer ao chefe que eu não sabia contar porque perguntou-me 6 vezes quantas caixas é que lá estavam. E eu disse que estavam lá 16 caixas, coisa que eu nunca tinha dito, porque eu sempre disse que estavam lá 15. E depois chegámos ao cliente e faltava uma caixa e que a culpa era minha. E que depois, quando chegámos ao final do dia, estávamos a fazer a contagem e faltavam 100 euros, mas o resto ele não disse. E eu pensei logo assim para mim, comigo mesmo: mas que grande filho da puta! Eu nunca tinha pensado desta maneira e disse-o mesmo em voz alta em frente aos meus colegas. Mas mantive na minha. No final do dia, eu estava no armazém a fazer o meu trabalhinho e quem é que aparece lá para falar com o responsável do armazém? O gajo, o velho. E o gajo passa por mim, mais outro colega meu, passa mesmo à minha frente, quase que dava um encosto no meu ombro, e eu, em toda a minha estupidez, em toda a minha burrice, ainda cometi a estupidez de dizer assim: boa tarde, colega. E algum de vocês respondeu: nada disso. Passou por mim com ar altivo, como se não me conhecesse de lado nenhum, como se eu fosse uma pessoa extremamente má, como se eu tivesse feito alguma coisa que não devia, com um ar todo pomposo, e nem disse nem ai, nem ui, não disse nada. Basicamente fez de contas que eu não estava ali. E eu comecei a pensar assim outra vez:
sim senhor, mas que grande filha da puta. E disse mesmo em voz alta lá para o meu colega, então porquê Tiago? Então porque ele fez isto e isto e isto. E realmente o gajo é um grande filho da puta. E o que é que acontece? Eu comecei a partir daí a pensar cá para mim mesmo. Pá, Tiago, tens de deixar de ser parvo, pá, abre a pestana, meu. Tens de começar a ver que as coisas não são aquilo que tu queres que sejam, ou seja, as pessoas não são aquilo que tu queres ou pensas que elas são. Tens que abrir um pouco mais a pestana e quando é estas situações, se estas pessoas fazem isso, tens de as mandar à fava mesmo. E meus amigos, a partir daí, essa foi a gota d'água a juntar às muitas coisas que já me tinham acontecido, mas essa foi a gota d'água, foi aquilo que realmente me fez começar a pensar de outra maneira e por isso nos dias que correm, tudo aquilo que eu vejo que é incorreto, todas as filhas da putice que eu vejo, eu critico. Dou a quem doer, não me interessa. Custa o gostar, dou a quem doer. Desde que eu tenha razão, eu critico. Ok, às vezes posso até nem ter razão, mas também se não a tiver, se alguém me chamar a atenção, eu, como vocês sabem, sou o primeiro a admitir que errei. Mas a partir daquela altura, nunca mais, meus amigos. Não quer dizer que não seja um gajo porreiro, bem educado, muito pelo contrário. Quando vou a um lado qualquer, sou bem educado com toda a gente. Agora, indo também a certos sítios, ser bem educado com algumas pessoas, algo que também aconteceu no passado, incluindo nesse trabalho que eu mencionei atrás, se as pessoas forem mal educadas comigo, meus amigos, acabou. Porque, meus amigos, é assim, nós temos que ser assim com certas pessoas e por isso, sempre que eu tiver que criticar, sempre que eu tiver que fazer críticas a alguém ou a alguma coisa, sempre que eu vejo pessoas que não têm mérito para terem aquilo que têm, sempre que eu vejo pessoas que não têm talento e toda a gente diz que elas têm, sempre que eu vejo pessoas que cometem erros, pronto, tudo bem, posso dizer àquela pessoa, olha, cometeste esse erro e tudo mais, mas se vejo que são pessoas que estão a fazer isso de propósito, que estão a tentar enganar outras pessoas, eu falo, eu critico. Gostem ou não gostem, temos pena, eu não sou politicamente correto, eu não digo aquilo que os outros querem ouvir, eu nasci com um cérebro para pensar por mim mesmo, não preciso que os outros pensem por mim, e é por estas e por muitas outras que eu podia estar aqui a fazer um vídeo para aí com 24 horas seguidas, dava para vos dar aqui exemplos que nunca mais acabavam, por isso também seria um pouco chato. Mas acho que já deu para vocês terem uma pequena ideia do porquê que eu estou sempre a criticar. Não é por acaso, não o faço por gosto sequer, é mesmo porque já é uma necessidade, porque é uma maneira de é um desabafo, digamos assim. E também é uma coisa que eu peço a vocês que façam, e sei que muitos de vocês já o fazem, que é ter sentido crítico. É não se deixem levar por tudo aquilo que veem e ouvem, incluindo aquilo que eu digo, porque vocês sabem que há pessoas assim como estas que eu descrevi. Há pessoas que são porreiras, sim, mas há muita gente que são pessoas falsas. São pessoas que não são aquilo que aparentam, que é uma coisa que eu já disse vezes e vezes sem conta, e são pessoas com as quais vocês, eu e todas as outras pessoas devemos ter algum cuidado com elas. Ok, pessoal? E basicamente é por isto que eu sou um gajo que estou sempre a criticar. Bem, acho que é tudo para este vídeo. Já ficou um pouco mais longo do que era suposto. Eu queria tentar fazer isto de uma maneira mais resumida, mas não deu. Espero que vocês tenham entendido a ideia deste vídeo. É um vídeo que eu já devia ter feito há muito tempo e que muita gente já se tem vindo a perguntar o porquê de eu ser assim. Agora está aqui, digamos que, um pequeno exemplo do porquê que eu sou assim nos dias que correm, ok? Se vocês tiverem alguma opinião a dar sobre isto, já sabem, basta irem aqui em baixo à zona dos comentários e, como sempre, nós vamos lá trocar as nossas ideias. Muito obrigado por continuarem aí desse lado do ecrã a assistirem àquilo que eu faço aqui no canal. Espero que tenha sido do vosso interesse e sem mais nada para dizer, vamos despedir de todos vocês. Até ao próximo vídeo e até lá!